O mês de setembro, meus amigos, vai nos guardar coisas aí que estão acontecendo nos bastidores. Esses personagens que estão fazendo todo esse tipo de manobra, barbaridade, vão ficar extremamente numa situação complicadíssima. A seção 301, né, que os Estados Unidos está em investigações a pleno vapor, com todas as cartas na mesa, vai complicar demais a situação desses elementos. Se a coisa já estava, infelizmente, ruim com essa questão do tarifaço, essas investigações, porque agora as empresas, né, norte-americanas que estão sendo prejudicadas, óbvio que elas não vão deixar de ser assistidas pelo presidente deles, que é Donald Trump. As agências de comunicação e a imprensa dos Estados Unidos começam a entender a situação bárbara que está acontecendo aqui no Brasil. A gente já viu o Wall Street Journal, né, colocando que o Supremo deu um golpe de Estado no Brasil. Agora, mais informações, veículos gigantescos mostrando a barbaridade. É a nossa única saída, meus amigos, isso é um fato. É apoiar o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, porque a ditadura nós já estamos, isso é um fato. Eu vou mostrar aqui para vocês a conjuntura, o que está acontecendo aqui de momento, tá? Solta o dedinho aí no like, maceta o dedinho no like, já aproveita, vem fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no canal, tá? Dá uma força muito grande pro nosso trabalho. Dedicação é tudo, meus amigos. A pessoa que tem vontade de vencer, ela vai enfrentar qualquer obstáculo para conseguir chegar lá. Eu quero que vocês dêem uma olhada aqui no exemplo do Paulo Rodrigues, aluno da nossa escola do Thiago Gomes. Ele fez o curso. Ele conseguiu faturar $2.154. Vocês têm noção do que é isso? $2.154? Multiplica por 5,50. Vocês vão chegar ao valor. Após 4 meses de dedicação, finalmente alcancei os $2.000. Até agora foquei em um produto que parece ter demanda constante. O esforço começou a render frutos. Sabe por que ele conseguiu esse progresso? Ele batalhou. Gente, você vai pegar, fazer o curso, vai servir de experiência para você para toda a vida. Já fazia 4 meses que ele estava trabalhando, progredindo mês a mês. E ele conseguiu a meta dele, $2.000, dá mais de R$10.000. Mais de R$10.000. Ele já pode, se ele estiver aí trabalhando com CLT, já migrar para essa profissão. Sabe o que é o mais legal disso? Você pode colocar o seu filho, você pode colocar a esposa, você pode colocar o marido, todo mundo aprendendo junto. Ah, eu tô tendo dificuldade aqui. Chama o filho para ajudar junto, para fazer junto, ou o marido, ou a esposa. Imagina todo mundo trabalhando junto. É uma opção fantástica, com investimento pequenino que você vai fazer e vai ter acesso a um grande conhecimento. Conhecimento é poder, meus amigos. Ninguém vai roubar de você, principalmente nesse momento que a gente está só querem levar, tomar. Faça a aula. Aliás, são 3 aulas. 3 aulas gratuitas, tá? O link tá aqui logo abaixo. Dá um de curioso. Se o Paulo venceu, você vai conseguir chegar lá também, tá? Link aqui logo abaixo. O deputado Gil Diniz, já havia colocado ele, né? A respeito dessas sanções, ó. Moraes viola tratados internacionais e o marco civil da internet. Ele tinha colocado esse texto aqui, ó. A revelação feita pelo Twitter, o X de Elon Musk, ao governo americano expõe um escândalo internacional. O Brasil, sob ordens de Moraes e conivência de Lula, obviamente, violou o marco civil da internet, quebrou tratados internacionais, impôs censura e punições ilegais a empresas americanas como o X, o SpaceX. Isso está no centro do processo que levou os Estados Unidos a abrir a investigação contra o Brasil com base na seção 301. Ela é pior do que a Magnitsky, para vocês terem uma ideia. Muito pior. A mesma usada contra a China, que resultou na tarifa de 50% imposta ao Brasil. Aquela situação de ter tirado dinheiro de uma empresa que não tinha nada a ver com a outra, né, para
cobrir multas, por exemplo, do Twitter, que o Moraes deu de machão naquela época, era Biden o presidente, eu posso pegar o dinheiro dessa empresa. A mesma coisa você pegar, por exemplo, a Submarino, a Americanas e a Shoptime, as três são a mesma empresa. Você pegar o dinheiro da Americanas para pagar ali, no caso, uma multa do Submarino. Nunca existiu isso. E eles fizeram isso com uma das maiores redes sociais do mundo. Mas era o Biden, o presidente. Então, para eles estavam, não, Donald Trump jamais vai ser presidente. Nem passava na cabeça deles. As decisões do STF ignoram acordos, permitem censura prévia, removem conteúdos legais nos Estados Unidos e impõem multas bilionárias a plataformas que não se curvarem à tirania. Isso não é justiça? É um poder paralelo, sem freios, que viola a Constituição e prejudica a soberania nacional, a liberdade de expressão e até o comércio com os Estados Unidos. A ditadura da toga virou uma ameaça internacional. Esses abusos também motivaram sanções, autoridades brasileiras já perderam vistos diplomáticos e morais listados na Magnitsky. O Brasil virou motivo de chacota internacional por culpa de uma cúpula que confunde justiça com vingança. A conta dessa ditadura da toga está chegando e quem paga é o povo. E nós observamos ontem o presidente dos Estados Unidos da América, né, colocando abertamente que ele não vai deixar barato essa situação. Esses personagens que atentaram aí, né, contra as empresas dos Estados Unidos vão pagar um alto preço. O Metrópolis estava repercutindo aqui as investigações, olha só, da 301 dos Estados Unidos vai complicar e muito o nosso país. As Big Techs são muito mais apenas do que redes sociais, elas representam uma série de sistemas tecnológicos de diversas empresas, inclusive brasileiras, que são altamente dependentes. A maioria das empresas, muito mais de 90% das empresas brasileiras precisa do Google, precisa dos servidores, precisa, né, inclusive das redes sociais. Quem faz propaganda, quem vende pelas redes sociais, quem tem o domínio todo da internet também, meus amigos, é os Estados Unidos da América. Vamos lembrar que sites só existem por causa da tecnologia americana. Imagina se tirar ali, a gente de repente fica sem poder até ver notícias pela internet. Eles são o dono de tudo. Eles são o dono de tudo. Por mais que esses personagens dê aí, né, rompantes aí de eu faço, acontece e tal. Mas essa sessão 301 vai realmente fazer o bicho pegar. Porque, ó, as Big Techs americanas enviaram a carta ao governo Trump pedindo a pressão contra o Brasil. Porque eles falaram, bom, a gente tem um presidente, nós precisamos dele agora, nós precisamos da ajuda dele para acabar com essas injustiças que estão acontecendo. A Associação das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos pediu que use a investigação da seção 301 para pressionar o Brasil e retirar essas barreiras ao comércio, mas sem impor tarifas adicionais permanentes. Elas contestam decisões do STF que mudam o marco civil e denuncia interferência, em outras palavras, tudo aquilo que já sentimos: censura, aumento de custo, enfraquecimento da soberania e perda da competitividade que foi denunciado lá fora. A situação é tão grave que eles tentam nos convencer que estão lutando por soberania em um momento que tinha até orquestrado uma operação para resgatar o Maduro e trazer ao Brasil, gente, com as nossas forças armadas, a Marinha. Olha o buraco que eles colocaram, as forças armadas. Tem muita gente de prestígio, óbvio, mas a situação que eles colocaram é surreal. A começar, né? Fala tanto em soberania, foi lá buscar uma condenada pela justiça peruana. Fala em soberania, levanta a placa Cristina livre, o sujeito. O Bolsonaro falava, o presidente Bolsonaro falava isso na campanha eleitoral. Lógico, ele foi muito censurado, perseguido, né? Que seria uma luta do bem contra o mal e que eles iriam fazer realmente todas essas atrocidades, assim como a gente viu ontem, né? A questão aí, né, do presidente Bolsonaro.
com polícia federal dentro da casa dele. A Michelle estava revoltada, relatou dificuldade depois de monitoramento de Bolsonaro, humilhação. Alexandre de Moraes ordenou que a Polícia Federal faça ronda contínua no endereço do presidente. Imagina, um policial federal dentro da sua casa. Da sua casa. O presidente Bolsonaro vai no banheiro, o policial federal está lá olhando para ele. O presidente Bolsonaro vai almoçar, está lá o policial olhando para ele, para a família dele. O presidente Bolsonaro tem filha, tem a esposa. Como que fica isso? A Michelle também tem uma menina, né? Acho que ele já casou, se eu não me engano, mas tem a Laurinha. E essa imprensa tenta falar pra gente, de todas as formas, que tá tudo normal nesse país. Que tem muita democracia e que eles estão lutando por democracia. Olha, às vezes a gente tem que engolir certas coisas para não falar o que realmente a gente está sentindo, né? Porque às vezes isso pode ser crime também, né? Eles têm aquela questão que, por exemplo, a intenção já vira um crime. Se você pensar, imaginar, você já está cometendo um crime. Mesmo que não faça, não. Se você imaginar, você já está cometendo um crime. Democracia. Isso é muita democracia. Mas tem um fator aqui, ó, olha só, que eu vou mostrar. Que a revista, a ótima revista Oeste, acabou colocando ontem, né? A empresa desse personagem tão importante, o conselheiro do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, saiu a informação ontem que ela foi monitorada pelo TSE desde agosto de 2022. O instituto parceiro da Corte Eleitoral fazia relatórios semanais sobre a rede social de Jason Miller, conselheiro do presidente Trump. E aí o gabinete, paralelo aqui, conforme traz a revista, censurou a Getty, né? Tudo isso está sendo relatado lá nos Estados Unidos. O mês de setembro promete fortes emoções. Agosto sempre é aquele mês esquisito, né, meus amigos? Mas setembro, olha só, um novo capítulo da Vaza Toga lança luz sobre as engrenagens clandestinas que operava dentro do STF e do TSE. Trocas de mensagens obtidas com exclusividade pela Oeste, revista Oeste, do nosso querido Augusto Nunes. Auxiliares próximos ao magistrado traçavam planos para bloquear a plataforma rede social criada pelo empresário Jason Miller. Quando o presidente dos Estados Unidos tinha sido censurado pelas plataformas, ele criou essa rede social. No dia 3 de outubro, 2 dias depois do primeiro turno, né, das eleições, o juiz Ayrton Vieira, que atuava como assessor judicial de Moraes, envia uma mensagem a Eduardo Tagliaferro, então chefe da Unidade Especial de Combate à Desinformação do TSE, para pedir o bloqueio da Getty. O pedido surgiu depois que Vieira confundiu uma postagem de Alan dos Santos com o X, com uma publicação feita nessa plataforma. Tá aqui as mensagens. Se precisar é só chamar o Tagliaferro, né? Aí eles conversam, tal, aqui pelo WhatsApp, mostrando toda a coisa, né? Tagliaferro corrigiu a informação e em seguida encaminhou postagens de fato publicadas na rede de Jason Miller. O que mais nos assusta está aqui no finalzinho, né? Que eles tramavam, tal, que a ideia era suspender a plataforma e já circulava entre os auxiliares de Moraes. Vieira orientou que o pedido, o juiz, né, de bloqueio deveria ser anexado à petição 9.935, processo que já tramitava no STF sob relatoria de Moraes e que tratava de medidas contra o Telegram com base no Marco Civil. Meses antes, Moraes já havia, lembra que ele tinha determinado a suspensão do Telegram? Agora a Vaza Toga está mostrando tudo isso aqui, ó. Na mesma data, no dia 3 de outubro, Tagliaferro envia a Vieira o relatório que serviria de base ao pedido de bloqueio da Getty. Veja se preciso fazer alguma alteração, por favor. Em pleno período eleitoral, naquele momento, eles estavam vendo que plataformas poderiam, de alguma forma, ajudar o presidente Bolsonaro e elas estavam sendo censuradas. Elas estavam sendo caladas, né? Que é uma plataforma que começou a ganhar muitos adeptos no Brasil. Eu lembro que lá em 2022 muitas pessoas fazendo conta lá na Getty, né? Fazendo, e de repente ela também foi censurada. A Tagliaferro explicou que a empresa não tinha escritório no país e sugeriu repetir o modelo aplicado ao Telegram, lembra? A desculpa, não, como não tem representatividade aqui, não tem um representante aqui no Brasil, nós temos o direito, né, de tirar a plataforma do ar. E é óbvio, naquele instante,
não tinham a proteção do governo americano porque o presidente era Biden. Hoje é diferente. Olha aqui a mensagem. Ó. Ontem à noite, ele, Moraes, falou que bloqueia mesmo, bloqueia a plataforma mesmo. Acrescentou Tagliaferro ao deixar claro que o ministro já havia manifestado apoio à medida. Tudo isso acontecendo nas barbas de todo mundo, né? Só que essa perseguição insana ao presidente Bolsonaro já está nos Estados Unidos há um bom tempo. E a imprensa americana, esse perfil aqui, né, esse vídeo, é de uma TV americana, onde esse apresentador aqui tem milhões de seguidores, milhões assistidos diariamente. E eles já estão aqui, ó. Their popular former president, who would be... Vamos aqui, ó, vou colocar baixinho. O Brasil está processando seu popular ex-presidente, que seria reeleito se pudesse concorrer. E agora a própria Paraná mostra, né? Isso é um grande problema para as Américas, onde ditaduras socialistas, como aquelas do atual brasileiro Lula da Silva, estão tomando conta de lugares como o Brasil até Honduras. O presidente Trump impôs a tarifa de 50%, né, na maioria das importações brasileiras a partir do dia 6 de agosto de 2025, citando o processo do Brasil de seu amigo Jair Bolsonaro. Diz que é uma emergência econômica. O processo surgiu porque, olha que eles colocam, o louco ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tem agido como um ditador no país. Posso garantir para vocês com tranquilidade. Eles estão rapidamente tentando resolver essa situação da Venezuela, e vai resolver, eu acho que até os próximos dias, né, que isso aí depende, né, de muitas coisas. Eu acredito que eles não queiram pegar o Maduro morto, tem que ser vivo, para ele poder denunciar tudo o que sabe, né? A próxima, meus amigos, eles sabem muito bem a influência do tal do Foro de São Paulo. E quem que é o líder do Foro de São Paulo? Vai vir muita coisa aí, principalmente altas emoções, por isso que a gente não está vendo movimentação nesses últimos dias. Porque eles estão esperando o julgamento do presidente Bolsonaro, obviamente, né? É isso que a gente está entendendo e vendo nesse instante. Peço para vocês compartilharem esse vídeo, solta o dedinho aí no like, uma seta que ajuda a compartilhar aqui dentro da plataforma. Já aproveita, vem fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal, tá? Tô de volta daqui a pouco com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.